Bora galera, bem-vindo ao canal. Vamos aqui acompanhar, né, algumas declarações polêmicas de Marco Braz depois do jogo dentro do Corinthians. Também temos aí a palavra do Cebolinha, né, falando sobre a relação, o que é que o time realmente descobriu, o que é que fez o time realmente voltar a jogar novamente, né? Lembrando que estava essa crise interna no Flamengo, ninguém sabia realmente o motivo para o Flamengo ter caído tanto desempenho, aí a gente já sabe, né? A gente aqui de fora já sabe realmente o que acontecia, né? Sistema de jogo do Tite, que não estava dando certo, 4-3-3, ele voltou para 4-4-2 diante do Corinthians, o time começou a render. Posição do Gerson, voltou ele para a direita, ele começou a render bastante, como jogava em 2019. Alguns jogadores estavam no modo preguiça, né? Não estava querendo naquela disposição toda. Tinha a teimosia do De La Cruz, que rendeu bastante durante o Campeonato Carioca como segundo volante, e ele estava jogando em outra posição. E ele realmente reconheceu isso e voltou o De La Cruz para sua posição. O Lohan, que está um fenômeno, né, extraordinário aí, jovem promessa aí, Lohan. E outros fatores aí também que contribuíram para o Flamengo voltar a retornar aquele futebol que a gente estava acostumado no começo da temporada, tá bom? Temos aí a fala do Marco Braz, temos a fala do Cebolinha, entre outros, tá certo? E também temos aí a preparação para o jogo importantíssimo aí diante do Bolívia, quarta-feira. Casa cheia novamente, mais de 50 mil ingressos já vendidos. E temos algumas novidades aí, Arrascaeta, Bruno Henrique, tá certo? A gente fala aqui no final do vídeo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Redação Ninho, tá bom? Link na descrição. Vamos pro vídeo. Os clubes, né? A continuidade ou não do Campeonato Brasileiro. A gente queria saber qual é a posição do Flamengo mediante a esse cenário. Boa noite. Boa noite. Olha, essa posição, lógico, quem vai falar é o presidente Rodolfo Landim, que é o que faz essa situação, essa ligação junto com a CBF. Tem uma questão óbvia, que é uma questão humanitária que a gente tem que entender, tem que tratar. Eu acho que os clubes têm que ajudar da melhor forma possível, tem que contribuir para que essa tragédia, né, seja diminuída a dor, né, de todos os moradores do Rio Grande do Sul. Enfim, e tem que ver qual é a melhor forma possível. Se a melhor forma possível é essa, se caminha para isso. Ou se tem outras formas, até melhores, mais contundentes, que possa fazer. Então, acho que o presidente, na hora certa, vai dar o tom e vai fazer o encaminhamento lá. Eu estava essa semana, foi uma semana um pouco conturbada, a gente estava resolvendo as coisas bastante dentro do CT, ajustando alguns pontos que a gente achava que deveria ajustar. Fui cedo, então eu não tive oportunidade de conversar. Falei com o presidente muito pouco aqui no Maracanã já. Enfim, então esse tema fica para ele. E sobre a semana, foi uma semana que nós acompanhamos os fatos, manifestação na porta do CT. Queria que você falasse sobre esse cenário que acontece de novo, não tinha acontecido ainda esse ano, mas eventualmente acontece. Como a gestão encara essa ação da torcida e a reação também dos jogadores, como foi contornar esse cenário num ambiente de jogos decisivos, né? A gente está falando aqui, quarta tem Bolívia, sábado tem Vasco, depois tem Amazonas, depois tem Milionários. Como contornar tudo isso e como o grupo, como vocês receberam essa manifestação que aconteceu ontem pela parte da manhã? Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo, a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, que não tenha violência. Não tendo nada disso, você tem que compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito. Tá certo. Tá bom? Aí, quanto à convocação ontem, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vi que em cada gol, ele realmente em cada um, agradecia a cada um, enfim. Tem momentos que é assim, que a vitória tem que ser pelo treinador e teve um pouco disso hoje? Pelo treinador e pelo grupo, né? Tem um grupo muito unido, muito qualificado. Todos nós jogadores temos a consciência e a responsabilidade da camisa que a gente veste, do time que a gente representa. A população do Flamengo vai existir sempre na vitória ou na derrota. Na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência. A consciência também que estava muito abaixo, a gente tem consciência disso. E hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma que estava, porque foi uma vitória muito excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem convincente. Você acha um exagero no protesto da torcida, o que aconteceu lá no Ninho do Urubu, até com certa violência? Cara, a gente sabe que a cobrança, como eu falei aqui, é muito intensa.
A gente teve resultados muito negativos, mas não só pelo resultado, mas também pelas atuações bem abaixo daquilo que a gente já tinha apresentado no início do ano, principalmente. A gente sabe que no Flamengo a cobrança vai existir sempre, ainda mais dos resultados negativos que a gente vinha tendo. E temos a consciência também de que o torcedor, da mesma forma que ele nos apoia, ele vai cobrar e ele está na direita. O Everton, é um resultado diferente, um comportamento diferente, mas peças e movimentações também diferentes. O que você acha que mudou, o que impactou a entrada e a mudança de alguns jogadores que vinham em outras posições? E o que o Tite pediu para vocês especificamente com essas mudanças? Cara, muita intensidade, com um ritmo muito forte ali na frente. A gente conseguiu fazer isso no primeiro tempo de uma forma bem excelente. Óbvio que no segundo tempo você vai cansar um pouco, não vai conseguir fazer o jogo todo, os 90 minutos, mas creio que quando a gente teve perna ali no primeiro tempo, principalmente conseguimos boas chances. Infelizmente não fizemos uma vantagem maior, mas creio que essa intensidade que ele nos pediu a gente conseguiu colocar em prática. E por que não vinha tendo antes essa intensidade? Porque eu imagino que seja pedida todo jogo. O que ficou diferente de antes para agora? Acho que a intensidade junto da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Ou seja, você pode ter muita vontade, mas acaba correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu se reconectar hoje como grupo e para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. Você poderia falar pra gente sobre o Lohan, porque o Tite já falou sobre ele, elogiando ele voltando, entrando no time num momento complicado pro Flamengo, tomando responsabilidade, fazendo gol hoje. Falar um pouco sobre o dia a dia com ele, se ele realmente é diferente dos outros jogadores. Cara, posso afirmar que vocês não viram nada assim, né? Porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade que ele tem, nem parece que ele tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante aí, não só no Flamengo e na Europa também. Obrigado. Everton, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. No jogo da Libertadores você não conseguiu desempenhar um futebol que você estava querendo quando você se lesionou. A gente viu até um Everton querendo buscar muito jogo lá no jogo da Libertadores, e hoje foi uma total diferença. Você foi um dos jogadores que puxou mais a responsabilidade do Flamengo, e a gente viu que muitas das jogadas que o Flamengo tentava até pelo seu lado, se arriscou muito chute de fora da área, e até um que o Carlos Miguel se esticou bastante para poder tirar, que eu acho que se ele não fosse tão alto, você teria ali marcado uma bela pintura, né? O que tem dado essa confiança? O Tite chegou a conversar com você depois da lesão, ele te deixou bem tranquilo, bem calmo, porque a gente sabe que a competitividade no elenco do Flamengo tem sido cada vez mais forte. Então, você voltar como titular, jogando bem, o que isso agrava não só para você, mas também para o elenco depois de essa semana tão conturbada que veio? Cara, eu procuro ajudar de todas as formas. Tinha ficado cinco jogos fora, e você voltar assim é muito difícil, né? Você acaba perdendo um pouco de ritmo, mas eu procurei focar na parte física aí, principalmente para voltar e voltar bem. Foi o meu primeiro jogo, procurei ajudar da forma que dava ali, correndo, né? Se esforçando pelos meus companheiros, porque a gente sabe que a competitividade no nosso grupo é muito grande e você tem que estar sempre bem na ponta dos cascos, porque você tem que estar apto sempre que sempre que você for exigido, né? E creio que a gente tem correspondido bem. Hoje tive uma melhor atuação, dizendo assim, individualmente, justamente por ter recuperado esse ritmo, né? Já era meu segundo jogo pós-lesão, até acabei cansando um pouquinho mais ali, mas creio que tenho me preparado bem, porque tem que ajudar o grupo. Everton. Aqui. Hoje a gente percebeu, sobretudo, uma mudança de postura do Flamengo. A gente percebeu um Flamengo muito mais, atacando muito mais. Se não me engano, foram mais de 10 chutes ao gol no primeiro tempo. A gente percebeu vocês muito mais entrosados. Após a derrota para o Palestino, vocês conversaram, apararam algumas arestas, corrigiram alguns erros. Queria que você falasse o que aconteceu, essa mudança de postura de terça para cá. Cara, conversamos, né? A gente conversa diariamente ali para ajustar algumas coisas, e uma delas foi que não dava para continuar do jeito que estava, né? Por mais vontade que a gente tivesse de ganhar os jogos, ninguém quer perder, obviamente, mas a gente acabou deixando a desejar em algumas partes, né? Desde lá na frente, na finalização de jogadas, e hoje foi bem diferente, né? Como eu falei ali, no primeiro tempo a gente poderia ter tido uma vantagem bem maior do que apenas um gol, e a intensidade que a gente colocou, o jogo curto também, creio que isso estava faltando um pouco. Nos outros jogos a gente estava um pouco espaçado, mas creio que esses dias que a gente teve para treinar aí
ajustamos bem e creio que na quarta-feira a gente vai estar melhor ainda. Mais duas. Que você falasse um pouco sobre a importância desse jogo na virada de chave agora, pensando nesse jogo contra o Bolívar, um jogo de vida ou morte, muito importante para o Flamengo na Libertadores. Queria que você falasse sobre isso, e se você puder falar também que você jogou um tempo no Grêmio, falar um pouquinho sobre essa situação do Rio Grande do Sul, mandar um recado para quem está por lá, tanto para quem está sofrendo por isso, quanto quem está ajudando. A gente viu o Thiago Maia, ex-companheiro de vocês, ajudando bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Uma vitória que nos traz confiança, principalmente para o jogo de quarta-feira. A gente tem consciência que é ganhar ou ganhar. Creio que a gente tem que pôr esse ritmo desde do começo do jogo e fazer o fator casa prevalecer, porque nós dentro de casa somos muito fortes e creio que quarta-feira vai ser mais um desses jogos. Em relação a isso, a gente fica muito triste, né? Eu principalmente, porque foram 9 anos, tenho amigos lá, tenho falado com eles constantemente, tenho procurado ajudar mesmo à distância. A gente fica triste pela situação, principalmente por tanto tempo. Meu filho nasceu lá, né? Meu filho é gaúcho, mas a gente espera e torce que eles possam passar por isso logo. Cebola, você comentou ali sobre que o Flamengo estava espaçado nos últimos jogos, os torcedores estavam reclamando um pouco disso nas redes sociais, a gente percebeu também, e hoje deu uma acertada ali, o time jogando mais um jogo mais associativo ali, os jogadores mais próximos. Esse foi um pedido do Tite para essa partida, depois de tanta pressão, depois de tantas reclamações dos torcedores, ou passa muito mais por uma mudança de postura de vocês? Cara, eu creio que é uma mudança de postura. Como eu falei, no momento faltou vontade, mas tenho falado isso ali anteriormente ali, que nem sempre quando você corre muito, você corre certo, né? Eu creio que nos outros jogos faltou isso, a gente estava se dedicando bastante, mas acabou correndo errado em alguns momentos e isso acabou nos prejudicando. Foram resultados negativos que acaba te trazendo a desconfiança para cima do grupo, a cobrança, que é normal, mas a gente tem procurado ajustar aí nessa semana e hoje ficou nítido aí, nós fomos um time muito mais compacto, muito mais próximo e construímos uma excelente vitória. É isso aí, galera. Duas observações aqui importantes, né, que vocês perceberam na fala do Everton Cebolinha. Ele falou sobre a questão do grupo, que o time voltou a jogar grupo, que a gente tem falado aqui nos últimos jogos que o Flamengo não foi bem contra Palestino, o próprio Bolívia também, Atlético Goianiense, e teve mais 2 jogos, Milionários e o último jogo também que a gente perdeu do Brasileiro. Eu não lembro agora qual foi o time que a gente perdeu. Que a gente tinha até cobrado isso, né? Que o Botafogo, perdão. A gente perdeu pro Botafogo. Que o time estava muito espaçado. Os jogadores estavam parados, né? Tava aquele jogo posicional, mas o time estático. Ficavam os jogadores parados lá querendo receber a bola e ninguém tomava uma atitude. Só quem estava se movimentando, que a gente via, né? Que teve até um torcedor aí durante os protestos que falou que nem Noé carregou tanto animal como o De La Cruz, né? Que é o único que se movimentava, o único que levava o time para o ataque, para a defesa, fazia tudo ali. E enquanto isso, os jogadores parados em campo. A gente via isso, que não tinha movimentação, não tinha triangulação, não tinha aquele toque entre dois, né? O famoso 1-2. E ficavam querendo só a bola no pé, mas ninguém tomava atitude para poder buscá-la. E hoje a gente percebeu, né, diante do jogo do Corinthians, ontem a gente percebeu diante do jogo do Corinthians, que o time voltou a fazer as mesmas movimentações que estava fazendo no começo do Campeonato Carioca, que era a triangulação, o jogador vinha buscar, movimentação, infiltração, que não estava tendo nos últimos jogos, aquela quebra de linha para achar o último passe também. Hoje o time foi bem dinâmico dentro do Corinthians, e o que a gente tinha cobrado aqui bastante. E outra coisa que ele falou também em relação à questão do grupo, né, que a gente também tinha cobrado aqui, foi própria relação do Pedro. Ele falou isso, a gente viu como uma indireta. O Pedro estava sendo muito fominha, não só ele, alguns outros jogadores também. Sempre tinha a oportunidade de dar o último passe para o companheiro e acabava querendo levar a bola sozinho, querendo driblar todo mundo e não tocava a bola. E ele falou isso nitidamente, né, sobre isso, que hoje a gente voltou a jogar em grupo, ou seja, uma indireta aí para quem só quer fazer as coisas sozinho, não quer compartilhar, não quer ser coletivo. E diante do Corinthians a gente viu que o Pedro estava tocando a bola, né, não tomou nenhuma precipitação. Inclusive foi decisivo no gol, puxou aí o zagueiro, passou direto e fez com a contribuição do goleiro. A gente sabe que foi uma falha, mas mérito também do Pedro, tá bom? E voltou a jogar bem e o time voltou a ser coletivo, e isso fez toda a diferença no final. Ele falou também, outra fala também importante, sobre a questão do espaçamento. A gente viu que nos últimos jogos, o Campeonato Carioca a gente percebeu isso, né? Que era um time bem compacto, quando tinha linha baixa, linha alta, média e baixa.
Quando o time atacava a linha de defesa e o meu campo acompanhava, né? Ficava aquele espaçamento mínimo ali, bem compacto. Quando o time recuava da mesma forma, a linha alta descia, ficava a linha média, o bloco médio, né? Depois o bloco baixo, o time acompanhava aquela linha de 4 ali. 2 linhas de 4, sempre acompanhando o ataque, defesa. E nos últimos jogos a gente viu que tinha um buraco ali, aquele espaçamento, jogadores perdidos em campo. Principalmente o Wesley, né? Depois que ele saiu, voltou ali, retornou um pouco. Mas é importante que o time corrigiu esse problema que estava dando dor de cabeça, que estava trazendo problemas para o Flamengo. Estava ocorrendo a questão da derrota, né? Em virtude também disso, de espaçamentos e erro de posição, erro de movimentação. E o time conseguiu corrigir isso e hoje o time está mais competitivo, né? Mérito da vitória também diante do Corinthians, mas o bom é que o Tite conseguiu corrigir isso. E tem tudo aí pra voltar aquele Flamengo que a gente estava acostumado no começo da temporada, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? Para vocês. Créditos e direitos autorais, redação, o link vai estar na descrição. Valeu.